2, 3, fui! Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Legal, 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 arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Vem comigo, vem! Arte é tão legal, vai! Arte é tão legal, vai! Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Aí! Beleza, beleza. Gente, a gente vai ser mais rapidinho agora, porque agora a gente vai fazer uma aula de revisão, né? Coloca lá na tela lá a nossa figura principal, tá? Pra gente fazer a nossa revisão bem rápido, tá? Bem ligeirinho sobre a pintura histórica, né? Onde a gente vai, assim, ser relembrado, né, de tudo que rolou aí, para poder a gente fazer aí uma atividade bem legal que vai ter depois. Tá bom? Tá bom? Tá bem? Tá bom? Agora nós vamos para o nosso conteúdo de revisão, né? Que é para você ficar pronto para depois fazer uma certa atividade aí. Mas vamos lá. Olha só, a pintura histórica, tá bom? A pintura histórica, opa, acidente aqui acontece. A pintura histórica representa fatos históricos, né? Cenas mitológicas, literárias da história religiosa, tá? Quando fala de cenas mitológicas, são cenas que não são... a gente vai logo, na lembrança, vem logo a mitologia grega. Então, na mitologia grega, né, tem aqueles personagens, tem Zeus, tem Poseidon, tem Afrodite, acho que é Afrodite. E aí, cada uma desses personagens, né, rendem também muitos temas, né? E também vem essa questão da literatura, né, como a poesia do Mário de Andrade, né? Então vamos lá. E também tem um aspecto também de o registro, né? A parte política, né? A história, as batalhas, as cenas de guerra, os personagens célebres, né, que tiveram destaque, os fatos e os feitos dos homens notáveis, certo? E essas pinturas, olha aqui o destaque aí, ó, realizadas sob encomenda, estavam comprometiam, né? Eram comprometidas com a tematização da nação e da política. Então, veja só, quem encomendava o quadro, né, geralmente eram os monarcas ou até imperadores, né, como no caso de Napoleão Bonaparte, encomendou também vários para mostrar, era uma espécie de jornal daquele tempo, né, a maneira de mostrar, influenciar a população, né, para que todos achassem que aquele era uma grande pessoa, o feito era realmente heróico. Seguindo aqui, nós temos que, ao longo do tempo, a pintura histórica evoluiu e o seu propósito central de capturar e preservar a memória dos eventos significativos continua a ser a sua característica fundamental. Durante o Renascimento, artistas como Leonardo da Vinci, o Leozinho aí, que eu tenho uma dívida de gratidão porque ele trouxe, né, para nós a Moninha, minha linda, Mona Lisa, E o Michelangelo, né, com a Capela Sistina, e o Rafael Sanzio, né, que trouxe várias obras de arte também, e o Delacroix e o Jacques-Louis David, né, e o Rafael aqui também que eu já falei, né? Então vamos lá, eles criaram obras monumentais, baseadas em eventos bíblicos e mitológicos. Na Idade Moderna, ela continuou a ser valorizada, especialmente na França, onde artistas como Jacques-Louis David, ou David,
vamos dizer assim. E Eugène Delacroix, francês, aí, se destacaram bastante, ok? Então, agora nós vamos rapidinho, pai bola, para a gente ter a nossa atividade, que aí vamos ver o que vocês guardaram sobre esses eventos. Esses eventos. Pá? Valeu? Olha meu coração pulsando aí, ó, tá vendo? Só não se acaba por causa desse violão que tá aí, né? Vamos lá, gente. Agora vamos ler com muito cuidado a nossa atividade. Deixa só o coraçãozão na tela. Aí, valeu! Então, nós vamos para nossas atividades, né? Onde você vai tirar dúvidas através delas, né? Vamos logo com a questão de número 1, tá? A pintura histórica é um gênero, né, artístico que se destaca por retratar eventos significativos, né? Ó, retratar eventos significativos da história, seja ela política, religiosa, mitológica ou cultural, tá? Esse tipo de pintura tem como objetivo não apenas documentar acontecimentos marcantes, mas também de transmitir mensagens de grande valor simbólico e moral. Olha aí, gente, uma boa leitura, tenha calma na hora de ler, tá bom? Tenha sossego, né? Livre a sua mente de qualquer outro pensamento, porque quando você faz uma boa leitura, você já tem, assim, esse ganho, que é essa questão de... A resposta parece que aparece rápido e fácil na sua mente, porque esse contexto aqui, inicial, ele sempre tem a ver com uma questão. Então, vamos dizer, no que se refere à pintura histórica, está correto o que se afirma em... Tá? Aí você vem aqui, ó. Agora eu vou deixar você tomar o remo, né? Você é quem vai ler aí, ó. Pintura histórica, fatos não reais ou reais também, né? Pintura, cenas mitológicas, bababá, PPP, caixinha de fósforo. Olha aí também, outras coisas também que falamos. Realizadas em geral sob encomenda. Tá? Estou grifando aqui uma parte aqui porque você é que vai dar o comando aí, você que vai ler com mais calma, não vou mais te ajudar, tá? Vamos ver o que você consegue, tá? Então, combinando essas alternativas aí, vamos ver o que está realmente satisfatório, ok? Então, fatos não reais, né? Esse aqui está fora, estranhei na hora, né? Porque fatos reais também foram, né? Então isso aí está fora. Quer ver aqui o 4 também, né? Refere somente ao registro pictórico. Não, não foi só isso, foi muito mais que isso. Então, por isso aí a gente descarta, né? O 4 e o 1, e aí a resposta correta, letra A. Beleza? Vamos para a nossa questão de número 2. Mais uma vez eu quero ressaltar aqui para você que tenha muito cuidado nessa primeira leitura, porque ela vai te dar aí elementos para você já se preparar melhor para poder responder qualquer questão que for aparecer aí, tá? Então, veja só, o Grito do Ipiranga, pintado por Pedro Américo, vai vendo aí, hein? 1888, é uma obra icônica. Icônica quer dizer simbólica, símbolo da arte brasileira. Retrata um momento histórico da declaração da independência do Brasil por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, tá? A pintura, encomendada pelo governo imperial, olha aí, governo imperial,
nem a Paulo Juvenal, foi concebida para exaltar o nacionalismo e consolidar a imagem do Brasil como uma nação independente. Alberto Roberto. O quadro se tornou um símbolo patriótico e está exposto no Museu Paulista, em São Paulo. Qual? Museu Paulista, lá na França. Ui. Qual é o significado histórico do quadro O Grito do Ipiranga, pintado por Pedro Américo em 1888? É nóis. Agora vamos lá. Veja aí as alternativas. Ó. Chegada dos primeiros colonizadores, representa proclamação da República, assinatura da Lei Áurea, momento da declaração da independência do Brasil e comemora a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. Gente, estou lendo assim, é Lavantu, mas você vai com calma aí, né? Volta lá, lê de novo o contexto, né? Se prepara que você já chega facilmente na alternativa que satisfaz. O quadro mostra um momento da declaração da independência do Brasil, feita por Dom Pedro I em 1822, certo? 7 de setembro de 1822. Beleza? Creuza é uma linda mulher. Vamos seguir. Uma questão aqui do Enem. Então vamos lá. A pintura histórica do Brasil desempenhou um papel crucial na construção da identidade nacional e na representação de eventos significativos da história do país. Era um jornal, né? Era onde as pessoas ficavam vendo para se... uma espécie de jornal onde as pessoas ficavam sendo informadas, né? Artistas como Pedro Américo e Vitor Meireles foram fundamentais para o desenvolvimento desse gênero, esse tipo de pintura, criando obras que retratam, aqui no Brasil, né? Retratam momentos emblemáticos, como a independência do Brasil e a Batalha dos Guararapes, ok? Lá da Guerra do Paraguai. Então, essas pinturas não apenas documentam eventos históricos, mas também refletem os valores e ideias da época em que foram produzidas. Beleza? Dito isso, agora é nós. Qual a importância da pintura histórica no Brasil? No Brasil. Brasil, Roberto. Então, vamos lá. Então, você vai ler com muito cuidado, né? Letra aqui, cenas do cotidiano. Olha aqui, ó. Documentar eventos históricos, retratar paisagens naturais, promover arte abstrata, celebrar a cultura indígena. Então, ler completamente tudo. Se for preciso, volta lá e aí você vai chegar na conclusão de que, né, somando tudo, você não vai ter dificuldade, não, com certeza. Que a pintura histórica, ela tinha essa importância de documentar eventos históricos e contribuir para a construção da identidade nacional. Alto lá, essa questão de construção da identidade nacional do jeito que interessava às pessoas que estavam encomendando o quadro, né? Ao governo. É isso, gente. A máquina de propaganda. Então, olha aqui, vamos decolar para o futuro mais uma vez, né? Com outra questão aí. Olha só, questão do número 4, tá? Olha só o nosso texto de apoio. Fica atento, hein? Leia com cuidado, não se distraia. A pintura histórica alcançou no século XIX, opa, mais um detalhe aqui, né? Importante lugar no projeto político
do segundo reinado. Viu aí? Eu falei. Né? Esse gênero artístico mantinha intenso diálogo com a construção da identidade nacional, representando eventos e figuras que glorificavam a nação brasileira. Né? Artistas como Vitor Meireles e Pedro Américo se destacaram nesse contexto, produzindo obras que, embora retratassem momentos históricos, frequentemente os idealizavam para fins cívicos e nacionalistas. Olha só, esse trecho aqui é realmente pesado, né? Então, vocês estão vendo aí que tem uma intenção de tanger o pensamento para certas particularidades, né? Será que isso é bom? Será que isso é válido? Não é isso, gente? Então, vamos ver mais adiante o que pede, né? Pertencente ao romantismo, a obra de Vitor Meireles se caracteriza como uma... Então, o quadro lá do Vitor Meireles tem as características do movimento do romantismo ainda, tá? Por quê? Né? Você vai lembrar aí que no romantismo, né, tem aquela idealização do fato, idealização, aquele romanceamento, vamos dizer assim, do fato. A coisa realmente aconteceu de uma certa maneira, mas o cara vai e coloca alguns enfeites, né? Algumas alegorias, vamos dizer assim, tá bom? Olha aí que eu estou dando mais detalhes para você guardar para sempre, tá bom? Então, a obra do Vitor Meireles se caracteriza como uma... Aí vem aqui, ó, você vai ver se é uma descrição dramática da guerra, inclinação ao retrato nacionalista, estilização das revoltas populares, construção da identidade brasileira, representação das obras francesas, né? Então, é claro que você já viu que é aquela ideia que ficou ressaltada, né, quando a gente estava lendo, né? A ideia da construção de uma identidade brasileira. Quer dizer, eles queriam que todo mundo achasse, né, que aquilo dali é a brasilidade, né? Eu não estou discutindo isso, né? Lógico, óbvio, porque tem, de certo modo, a afirmação, né, de que o Brasil, nesse caso, estava se desvinculando, né? É um ato simbólico em que o Brasil começa a se desvincular da hegemonia portuguesa sobre nós, né? E aí, mais uma vez, estou adentrando aí na área dos meus colegas, né? Vamos voltar para a parte das artes. A nossa última questão, né? Uma questão discursiva, que você vai dar a sua resposta com suas palavras, né? Com seu próprio pensamento, diante de tudo que foi falado, diante de tudo que você escutou na nossa aula, tá bom? A aula 3.1 aborda a pintura histórica como um gênero que evoluiu significativamente ao longo do tempo, refletindo os valores e os acontecimentos de cada época. Com base no conteúdo da aula e em seus conhecimentos, compare características e os propósitos da pintura no Renascimento e no Romantismo, no academicismo do século XIX, né? Destacando como a representação de eventos históricos se transformou nesses períodos. Cite exemplos de artistas e obras para ilustrar sua resposta. Então, é com isso aí que você vai relembrar do que vá pelos pensamentos da nossa aula, né? Então, dá aqui um padrão de resposta aqui para você, que é o seguinte: no Renascimento, uma ideia de resposta, mas você vai falar com as suas palavras, tá? No Renascimento do século XV até o XVI, a pintura histórica era marcada pela busca da perfeição estética, a perfeição da forma, da aparência, idealização da forma humana. Seus propósitos incluíam a celebração do homem, o humanismo e a representação de narrativas bíblicas e mitológicas com rigor
técnico e beleza idealizada. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo criaram as principais obras de destaque, né? Já no romantismo, academicismo do século XIX, a pintura histórica adquiriu um caráter mais nacionalista e emocional. O foco se deslocou para a glorificação de eventos visando despertar sentimentos cívicos e patrióticos. Artistas como Victor Meirelles, com a primeira missa no Brasil, e Pedro Américo, com a independência ou morte, são exemplos claros dessa fase. Você não precisa falar exatamente isso aí, né? Você precisa entender pelo lado do que a gente comentou na nossa aula. E fala com suas palavras, ok? Temos aí também um material complementar, que é uma sugestão aí para você ver e já começar a entender sobre a missão artística francesa, né? No episódio 1 dessa série aí, tá bom? Beleza? Então, chegamos ao final da nossa aula, né? Chegamos ao final da nossa aula e aqui espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bastante esse lado da politização dos fatos, né? Com as pinturas, e que até a próxima aula e tchau!